Olá, pessoal. Eh, eu vim aqui hoje porque alguns alunos, mencionaram que não entenderam esta atividade, né. Bom, essa atividade está no tópico de poesia e matemática, porque é o que a gente chama de demonstração sem palavras, né. Bom, o que é uma demonstração sem palavras? Bom, o nome, já diz. Demonstração em matemática significa, como a gente explica alguma coisa, logicamente. E sem palavras significa que eu não vou explicar, né, textualmente. Então, a partir de uma figura, eu consigo compreender a veracidade da afirmação que foi dada, né. Então vamos lá, o que que foi afirmado aqui? A bissetriz interna do ângulo reto de um triângulo retângulo bissecta o quadrado cujo lado é a hipotenusa. Bom, então se a gente fosse resolver esse problema, né, ou seja, explicar que isso é verdade, primeiro a gente desenharia um triângulo retângulo ABC, né, o meu triângulo azul, retângulo em A, o que significa que este ângulo de vértice A é reto, ou seja, 90 graus, né? A bissetriz, que é este segmento preto, é o segmento, é a semirreta que divide o ângulo em dois iguais, ou seja, ao meio, né? Então, este ângulo de 90 graus está sendo dividido em dois. E aí, a afirmação é que se isso acontece, ou seja, se eu traço essa bissetriz, eu vou dividir também ao meio o quadrado vermelho, cujo lado é a hipotenusa do triângulo retângulo, o segmento BC, né. Bom, bissectar esse quadrado, né, significa dividir ele em 2 regiões que têm a mesma área, né. Então como é que eu vejo isso, né? Bom, inicialmente esse desenho, ele tem mais informações do que o necessário, né. Por quê? Porque tem esses pontilhados aqui. Por que tem esses pontilhados? Então esses pontilhados é o que criam a demonstração sem palavras, né, ou seja, eu desenhei algo que não está no problema para mostrar como explicá-lo, né. Então quando eu coloco esses pontilhados, né, muita informação vem à tona. Quais são as informações, né? Só de olhar para cá, eu vou ver que estes 3 triângulos brancos novos, né, criados pelos pontilhados, são iguais ao azul, né. E aí, consequentemente, a figura grande é um quadrado, a bissetriz é a diagonal desse quadrado e, portanto, ela vai dividir esse quadrado vermelho em 2 partes de mesma área. Bom, mas eu falei rapidamente e não expliquei nada, né. Por quê? Porque a ideia da demonstração sem palavras é justamente essa. Só olhando para a figura, eu consigo depreender as informações que estão escondidas nessa figura, né. Então por que que eu fiz o vídeo? Bom, eu estou fazendo o vídeo para explicar agora todos os detalhes dessas entrelinhas, né. A gente não escreveu nada, mas a gente tem entrelinhas. Então, todas essas informações geométricas que parecem, né, na figura, a gente vai ter que explicar uma a uma, né. Então o objetivo é esse. Bom, aqui está a nossa afirmação inicial, né. Eu vou começar eliminando essa bissetriz e o texto, só para ficar menos poluído, né. E aí eu vamos passo a passo, então, construindo o argumento textualmente. Bom, esse textualmente também é um pouco mais ou menos, porque eu estou falando e não estou escrevendo, né. Mas, vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer é marcar o ângulo de 90 graus reto, aqui em A, vou marcar o ângulo B e o ângulo C no triângulo retângulo. Então, ângulo A, ângulo B, ângulo C, né. Eu vou dar nomes a esses ângulos para a gente ter, uma forma melhor de falar deles. Então, a partir de agora, esse ângulo tem medida x e este ângulo tem medida y.
Por que que eu estou chamando de x e y? Porque eu não sei quantos graus medem os dois ângulos, né? Por isso, eu só dei uma letrinha para ficar mais fácil, né? Notem que o ângulo x ele é um pouco mais aberto, então ele é maior do que o ângulo y, né? A medida dele é maior. Então, a gente tem três ângulos, um de 90 graus, um ângulo x que é agudo, um ângulo y que é agudo, ou seja, os dois são menores do que 90 graus, mas o x é maior do que o y, né? Bom, o primeiro fato, né, que nós vamos utilizar, eu marquei aqui para vocês, eu não sei se todos os alunos já sabem disso, então vamos relembrar para quem não sabe, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Isso não depende do formato do triângulo, né? Então, o nosso triângulo é retângulo, não faz diferença. Quando eu somo os três ângulos, o ângulo reto com o x com o y, eu tenho um total de 180 graus. Isso acontece sempre em qualquer triângulo, ok? Bom, e nós vamos usar um segundo fato, né? Que é o seguinte: duas semirretas com sentidos opostos determinam um ângulo de 180 graus. O que que significa isso? Que se eu traço uma linha reta, né? O ângulo total que dá aqui num ponto C, por exemplo, ele tem que ser 180 graus, né? Então, o que que eu estou fazendo aqui nesse problema? Eu vou tentar juntar essas duas informações. Então, como é que eu construo essa figura, né? Bom, eu tracei aqui por A e B, eu estiquei esse segmento, né? Então, esse pontilhado, ele está alinhado com A e B. Isso aqui é um segmento de reta, né? E aí, quando eu tenho esse segmento de reta, olha que interessante. Primeiro, vamos marcar os ângulos do quadrado vermelho, que são todos de 90 graus, né? Então, isso a gente já não precisa se preocupar, porque é uma coisa que a gente sabe. Todo quadrado tem 4 ângulos de 90 graus. Agora, notem o seguinte. Da linha do ponto A até o F, eu tenho um segmento, né? E aqui nesse ponto B, eu tenho o ângulo x, que mede x, eu tenho um ângulo que mede 90, e tenho esse outro ângulo que eu ainda não sei quanto mede, certo? Marquei ele aqui. Bom, vou continuar, eu já coloquei aqui, né, sem querer, que ele mede y. Por que que ele vai medir y? Notem o seguinte: x mais y mais 90 é 180, né? Então, a soma desses três é 180. Se a soma desses três também é 180, aqui tem x e aqui tem 90, automaticamente esse aqui também vai medir y. Ou seja, né, a partir dos ângulos do triângulo retângulo, eu consigo descobrir, já que tenho esse x e esse reto, o ângulo que está faltando. Tem que ser y, tá? Se você ficar com alguma dúvida, troca x e y por números e faça a conta, você vai ver que dá certo, ok? Bom, vamos continuar. Esse triângulo aqui tem que ser retângulo aqui. Bom, eu estou dizendo que ele é retângulo aqui, tá? Eu coloquei aqui 90 graus, né? Se eu colocar aqui 90 graus, por que que eu posso fazer isso, né? Bom, eu podia esticar esse ponto F bem mais para cá, né? E aí depois, quando eu traço FE, esse ângulo não seria de 90 graus, mas é interessante para mim que ele seja. Então, eu construí esse outro segmento aqui de forma que esse ângulo seja de 90 graus, né? Bom, se esse ângulo é de 90 graus, então agora vamos ver. O triângulo BFE é retângulo. Um dos ângulos mede y. Quanto vocês acham que vai medir o terceiro que está faltando? Bom, por aquele triângulo azul, a gente sabe que ele tem que medir x. Por quê? Porque y mais 90 graus mais esse ângulo tem que dar 180. O valor vai ter que ser também igual a x, né? Então, quando a gente continua fazendo essa historinha, né, tudo vai funcionando do mesmo jeito. Olha, aqui é x, aqui é 90. X ali,
90 aqui, esse último ângulo tem que ser Y, né? A mesma coisa desse lado, triângulo EGD, retângulo, aqui é reto, aqui é Y, então aqui está faltando o X. E o último vai acontecer a mesma coisa, né? Então, bem, a gente já conseguiu marcar agora todos os ângulos da figura, né? O que a gente tem de interessante nessa construção? Notem que eu tracei AB, um segmento, né? Quando eu tracei FE, eu fiz isso de forma que seja 90 graus. Aí eu fui até o G, depois fiz isso de forma que seja 90 graus e fiz isso de forma que seja 90 graus. Então, essa figura grande, AFG, H, tem 4 ângulos retos e, portanto, é um quadrado, né? Essa é uma informação importante. Bom, então agora eu vou eliminar esses textos aqui para a gente ficar com menos poluição na tela e continuar com a nossa explicação. Então agora a gente vai usar um outro fato, né, que eu chamei de fato 3. Então, dois triângulos são congruentes quando um lado e dois ângulos adjacentes a esse lado são, respectivamente, congruentes, chamado caso ALA de congruência, né? Bom, para quem nunca ouviu essa palavra congruência, pode parecer estranho, né? O que a gente quer dizer com isso? Bom, dois triângulos são congruentes, ou duas figuras são congruentes, né? Aqui a gente está trabalhando só com triângulos, que é o caso mais simples, então vamos nos ater aos triângulos. Dois triângulos congruentes significam que eles são iguais. Iguais em que sentido, né? Os três lados de um triângulo têm que ter as mesmas medidas que os três lados do outro triângulo. Assim como os três ângulos têm que ser iguais aos três ângulos do outro triângulo, né? Então, se eu quero verificar, né, aquilo que eu disse lá no início, que esses 4 triângulos são todos iguais, ou seja, que eles são congruentes, eu teria que verificar que os 3 lados de cada um são iguais aos 3 lados do outro e assim por diante. Mas, quando a gente fala de congruência de triângulos, a gente não precisa verificar todos os lados e todos os ângulos, né? Só 3 informações bastam, né? E uma das opções é essa, é o que a gente chama de ALA, ou seja, se eu vejo um ângulo, um lado e um ângulo, nessa ordem, né? Notem o seguinte aqui, ângulo X, lado BC, hipotenusa, ângulo Y, certo? Então, ângulo, lado, ângulo, ok? Então, o que eu vou fazer? Bom, eu vou verificar se isso acontece com os outros triângulos. Bom, mas é óbvio. Por que é óbvio? A gente percebeu que esse ângulo x e y se repete em todos os 4 triângulos. Então, a gente tem os ângulos iguais, certo? E agora eu preciso desse lado. Bom, mas esse lado é a hipotenusa. E pela construção que a gente fez, esse quadrado vermelho tem todos os lados iguais. Então, notem o seguinte, ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo, né? Então, esse triângulo azul é congruente ao triângulo FEB, pelo mesmo princípio. EGD, pelo mesmo princípio DHC. Então, eu tenho 4 triângulos congruentes, ok? Agora, o que isso vai me dizer, né? Então, portanto, os triângulos ABC e GDE, né, eu vou olhar só para esses dois aqui, aqueles ali eu não vou olhar ainda, GDE, eles são congruentes, certo? Bom, então agora eu pintei ele aqui de azul também, só para ficar mais claro que é dele que eu estou falando. E agora eu vou lá pegar minha bissetriz, né? Então vamos voltar à bissetriz. Quando eu traço a bissetriz, né? Se isso é um quadrado, ou a figura grande, essa bissetriz é a diagonal do quadrado, ou seja, ela divide exatamente ao meio tudo que está
de um lado e do outro, né? Agora, como é que eu garanto que está dividindo ao meio o quadrado vermelho, né? E aí, bom, eu vou marcar aqui as interseções, né, da bissetriz com as hipotenusas. Notei o seguinte, o quadrado vermelho foi dividido em duas partes. Que figuras foram formadas? Aqui eu tenho um trapézio, né, e aqui eu tenho outro trapézio. Como é que eu sei se esses trapézios têm áreas iguais? Bom, né, primeiro, todos os ângulos do trapézio vão ser iguais. Olha, reto, reto, aqui é reto e aqui é reto. Os dois ângulos formados aqui, eles são suplementares, ou seja, eles formam 180 graus, né? E aqui também, ok? Isso aqui são duas paralelas cortadas por uma transversal, isso é outro fato. Então, eu tenho ângulos alternos internos congruentes, ou seja, com a mesma medida. Então, os quatro ângulos desse trapézio coincidem com os quatro ângulos desse trapézio. E os lados? Bom, um dos lados é esse segmento JK, que serve para os dois. O outro lado é o lado do quadrado. Então, eu tenho que verificar se as bases do trapézio são iguais às do outro trapézio, né? Bom, aí, gente, nós vamos usar o mesmo argumento que a gente usou para os triângulos azuis serem iguais. Notem o seguinte, quando eu olho para o triângulo ABJ, né, eu tenho esse valor para o ângulo X, aquele ângulo lá é de 45 graus, né, porque a gente dividiu o de 90 ao meio. E aí a gente tem esse lado AB. Bom, esse triângulo azul é igual a esse triângulo azul, ou seja, esse segmento GD é igual ao segmento BA, né? Eu tenho um ângulo X igual, e esse ângulo aqui também vai ser de 45. Por quê? Porque esse segmento aqui é a bissetriz daquele ângulo e também é a bissetriz desse. Então, esse triângulo GKD vai ser igualzinho ao triângulo BJA. Eles são congruentes, o que significa que o segmento BJ tem a mesma medida do segmento KD, né? Bom, mas se esse aqui mede a mesma coisa que esse pequeno, né? As duas bases menores dos trapézios são iguais. Então, as bases maiores também têm que ser iguais. Por quê? Porque a soma desses dois segmentos é igual à soma desses dois. Se uma parte da soma é igual, a outra parte da soma também tem que ser. Então, a gente tem dois trapézios congruentes e, consequentemente, a área deles é igual, tá? Então, eu espero que isso tenha ajudado vocês. Caso vocês não consigam entender alguma parte, voltem, repitam, né? Ouçam e assistam de novo. É natural que muitos estudantes ainda não entendam isso, porque a gente está trabalhando aqui conteúdos do 7º ano, do 8º ano e do 9º ano também, tá? Não, 9º ano não, gente, não tem nada do 9º ano. Mas o fato é que em algum momento vocês vão estudar isso, e se vocês não compreenderam completamente isso agora, né, não é nenhum motivo para entrar em pânico. Uma hora vocês aprendem, tá ok? Eu gostaria de agradecer o interesse dos alunos que têm acompanhado a nossa salinha de lúdico, né, e continuem assistindo os nossos vídeos, continuem compartilhando os trabalhos de vocês e comentando. Tá bom? Abraço doente.